Glória a Deus, é uma alegria muito grande receber a todos. E agora nós estamos num momento mais especial. Todos são importantes, mas a palavra de Deus é o que nos sustenta, é o que nos leva adiante. Amém? Então, para isso, eu gostaria primeiramente de convidar aqui o amado e querido pastor Kleber para estar aqui ao outro lado. Nós vamos estar orando por ele, estaremos recebendo a palavra do Senhor aqui por meio desse homem de Deus. Ele é pastor da primeira Igreja Evangélica Batista de Pindamonhangaba. É isso mesmo? Vamos poder sentar em nome de Jesus? Pastorzão, Você pode ir umas 8:10. joia. Tá bom? Tranquilo. Obrigado, meu querido. Graça e paz, meus irmãos. Esse amém tá fraco. Graça e paz, meus irmãos. Ah, tá melhor agora, ficou bonito agora. Que bom estarmos aqui, meus irmãos, nessa noite. É uma alegria. Já deixo a minha gratidão aqui ao pastor Cedeur, ao pastor Dreiferson, ao restante da liderança da igreja, pelo precioso convite de estar aqui com os irmãos nessa noite, que é especial e única. Ela nunca mais vai voltar. Na história da redenção que nós estamos caminhando, esse dia 2 de agosto de 2026, ele nunca mais volta. Então, se você está aqui, louvado seja Deus por isso. E nós estamos alegres, né? Por mais um ano de vida, de organização eclesiástica que o Senhor concede a essa comunidade que tem feito a diferença aqui nessa localidade. Então, o pastor já apresentou, eu estou com a minha esposa aqui, a Andréia, né? Ela é a mulher mais bonita, mais linda dessa noite aqui, tá bom, meus irmãos? Os irmãos me perdoem, né? As irmãs, eu sei que cada esposo considera a sua, mas eu considero a minha, e assim deve ser, né? Então, a Andréia, estou junto com a Andréia aqui, e com alguns irmãos ali da PIEB Pinda, Primeira Igreja Evangélica Batista, UFA, de Pindamonhangaba, nome grande, né? É PIEB Pinda. Aqui o irmão César, a irmã Dani, o Davi, eu pedi se colocar de pé lá, e o Kleber, presidente da nossa igreja. O presidente veio marcando pastor. Estou em cima, pastor, né? Obrigado, irmãos. A gente vem aqui com o intuito e com o coração muito alegre, irmãos. Esse final de semana, na verdade, foi um final de semana festivo, principalmente para mim. Ontem, eu estive ali em Potim, na cidade de Potim, onde a Missão Batista ali, a Primeira Igreja Batista de Potim, ela completou um ano de organização eclesiástica. E daí o pastor Cedeur tinha falado comigo, eu falei, pastor, essa data eu não consigo. Daí ele passou um tempo, eu chamei ele, falei, pastor, o senhor pode pregar na nossa igreja tal dia? Ele falou, posso, mas eu vou dar uma contrapartida aqui de novo. Já falei, então, e eu pensei, então era para mim estar ali mesmo. O Senhor confirma isso, né? Estou aqui nessa ocasião com os irmãos. Irmãos, é bom demais ser igreja. É bom demais fazer parte da grande família do Senhor. É tão bom que essa família é imensa. Ela é gente de todo tribo, língua, povo e nação. Tantos irmãos que foram justificados, salvos, que foram agraciados pelo Senhor Jesus, que cada lugar que a gente vai, a gente conhece um pouquinho dessa grande família. Então tem muitas pessoas aqui que eu nunca vi. Louvado seja Deus por isso. Estou conhecendo os irmãos hoje. Alguns eu já vi. Então, assim, o pastor falou, ó, a gente trabalhou junto, olhei aqui, vi um amigo aqui, né? Eu não vou falar apelido porque a gente se conhece por apelido. A gente era jovem e a gente jogava bola junto, né? Falei, que bom, ele está aqui na igreja, eu também estou na igreja. Isso é bom demais. Então, meus irmãos, é bom conhecer irmãos, rever irmãos, enfim, estar no meio do povo de Deus é sempre uma grande alegria. Meus irmãos, nesse terceiro ano de aniversário de organização eclesiástica dessa igreja aqui presente, há muitos temas que nós poderíamos trabalhar nessa noite. Mas eu pensei, Deus colocou um tema no coração para encorajar os irmãos a prosseguir. Na verdade, todos nós precisamos de encorajamento. Hebreus capítulo 10, versículo de número 24, o autor de Hebreus, ele vai dizer assim que devemos nos encorajar uns aos outros, ao amor e às boas obras. Enfim, nós precisamos de encorajamento para que possamos prosseguir, para que possamos não deixar de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais quando nós observarmos que aquele grande dia, ele se aproxima. E, queridos irmãos, esse grande dia se aproxima. Amém?
O grande dia que eu estou dizendo é dia com D maiúsculo. É o dia do Senhor. O Senhor está às portas, o Senhor voltará. Essa é a certeza que nós temos. E esse mesmo Jesus, que foi assunto ao céu e que prometeu, fez a promessa fiel de que um dia ele voltará, certa feita ele disse para Pedro, ele disse assim: olha, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Queridos, há uma construção. Jesus está construindo a sua igreja. E quando eu digo isso, eu não digo de uma igreja local, aqui, como é o caso dos irmãos. Não digo da nossa igreja, que está ali, no centro, próximo ali. Não digo de outras igrejas que estão em uma localidade qualquer. Mas estou dizendo de uma igreja enorme, que nós não podemos imaginar. Em Apocalipse vai dizer que é uma multidão imensa que está diante do trono adorando ao Cordeiro. Eu estou falando da igreja universal de Jesus, a igreja que nós falamos invisível. Como eu mencionei agora há pouco, gente de toda raça, tribo, língua, nação. Jesus está construindo a sua igreja. Ele é a pedra principal. Nós somos pequenos fragmentos de pedra que estamos compondo esse grande edifício que ele está fazendo. Jesus é o fundamento. Ele disse para Pedro: eu estou estabelecendo a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele é o fundamento. É isso que Paulo diz aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser este, Cristo Jesus, e este crucificado. Jesus é o fundamento da igreja. E queridos, há uma promessa, há uma segurança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos um povo vitorioso. Já imaginou que bênção? Nós fazemos parte dessa grande construção que ele está dizendo. Ele próprio é a pedra principal, é o fundamento da igreja. E essa igreja tem uma segurança. Ela não será derrotada. Ela é vitoriosa por meio daquele que a amou, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Queridos, mas se a igreja pertence a Jesus, independente de qual denominação ela seja, ela pertence, ela tem um dono, ela tem um supremo pastor, nada melhor, meus irmãos, de que nós pensarmos que nós, como igreja, nós somos uma comunidade de gente que nasceu de novo. Nós somos uma comunidade de pessoas que nasceram do alto. Nós somos uma comunidade de discípulos deste Jesus. Nós somos aqueles que seguem esse Jesus, que seguem suas pisaduras, seus passos. E 1 João, capítulo 2, versículo de número 6, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai nos lembrar que aquele que diz estar nele, deve andar como ele também andou. Irmãos, Jesus é a referência. Então, se queremos, século 21, ser uma igreja de Jesus, o referencial é Jesus. Nós devemos olhar para ele, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele ensinou e seguir os passos de Jesus. E é pensando nisso que eu proponho um tema nessa noite, a igreja que precisamos ser, à luz do texto de Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá. Evangelho de Mateus, capítulo 9. E nós queremos ler apenas os versículos de número 35 ao versículo de número 38, o final desse capítulo. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Mas está aí, né? Nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, de 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Que essa porção da palavra abençoe os nossos corações. A igreja que precisamos ser. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante do Evangelho de Mateus, que também é conhecido como o Evangelho do Rei. Talvez você não saiba, mas Mateus, ele não é, na cronologia dos evangelhos, na linha do tempo dos evangelhos, Mateus não é o primeiro evangelho. É possível que Mateus e Lucas beberam demais da fonte de Marcos. Então, na nossa Bíblia, embora ele apareça em o primeiro evangelho, ele não é o primeiro evangelho. É possível que esse Mateus tenha escrito esse evangelho por volta ou próximo do ano 70 depois de Cristo. 70, alguns vão considerar o ano 66, enfim. O importante é que Mateus escreve esse evangelho, primeiramente, para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Mateus tem uma preocupação: mostrar aos seus compatriotas, porque ele também é judeu, mostrar que Jesus Cristo, de fato, é o Messias. Esse Mateus aqui, ele nos evangelhos vai aparecer pelo menos umas 5 vezes o nome desse Mateus. 2 vezes no evangelho que leva o seu nome, uma vez em Marcos, uma vez em Lucas e uma vez em Atos dos Apóstolos. Em Marcos e Lucas, Mateus é apresentado como Levi, filho de Alfeu. Depois ele recebeu esse cognome, Mateus, que significa dádiva de Deus. Possivelmente Jesus deu esse nome a ele por conta de quando Jesus faz o convite para ele, na coletoria, na alfândega, e ele recebe esse convite de Jesus e passa a segui-lo. Ele era um coletor de impostos. Ele era um judeu que trabalhava a serviço do Império Romano. Então, para a nação, ele era um traidor. E nós sabemos por quê. Eles eram judeus que trabalhavam para o Império, cobrando impostos. E muitas vezes ficavam ricos fazendo isso. Lembremos do caso de Zaqueu, que está lá em Lucas capítulo 19. Aquele pequenininho que subiu na árvore para ver Jesus. Ele era um maioral dos publicanos, dos publicanos. E daí, meus irmãos, Mateus era um assim também, um publicano. Ele trabalhava a serviço do Império de Roma. Porém, ele trabalhava numa coletoria que ficava em Cafarnaum, numa estrada que ia de Damasco ao Egito, um lugar importante, que muito era fácil para ele se tornar rico com aquilo. Jesus passa por ali, conforme o capítulo 9 vai nos dizer aqui. Jesus faz o convite a ele e o texto diz que imediatamente ele passou a seguir a Jesus. Esse evangelho de Mateus ele é muito simples, para entender ele inteiro. Ele é dividido em 5 ensinamentos. E depois há algumas partes do evangelho de Mateus que vai contar o confronto de Jesus com os fariseus, os milagres que Jesus realizou. Nós estamos aqui no capítulo 9. E o capítulo 9, ele está antes, meus irmãos, do segundo ensinamento. O primeiro ensinamento está lá no capítulo 5 a 7, o Sermão da Montanha. Jesus prega e ensina ali. O capítulo 8 e 9 vai mostrar algumas curas que Jesus realizou. Então, esse texto que nós estamos aqui, nós lemos, Jesus está num período em que ele está crescendo, num período de popularidade do seu ministério. As pessoas estão passando a conhecer Jesus. E o texto, meus irmãos, vai nos dizer que Jesus ia por muitas aldeias, povoados, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. Queridos, assim era a caminhada de Jesus no seu ministério terreno,
aqui. Queridos, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fez. É tão interessante nós olharmos isso aqui, porque no capítulo 10 vem um outro ensinamento de Jesus. É o comissionamento aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Jesus os envia para que eles pudessem pregar a Israel, a nação de Israel. E queridos, esse texto é tão maravilhoso, está em conexão com esse capítulo 10, porque Jesus, ele é maravilhoso por essência. Jesus não apenas fala o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam ser como igreja, mas Jesus antes ensina fazendo. Jesus faz. Jesus ensina o que deve se falar, para depois enviar. Ele é o referencial. Ainda é assim, irmãos. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, olhar para os passos de Jesus e olhar aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez e buscar ser igual. Afinal, a igreja é feita de discípulos, aqueles que seguem. Então, Jesus deve ser o referencial dessa igreja. Local aqui, CCP, Comunidade Cristã Pindamonhangaba. Jesus deve ser o referencial dos irmãos. Jesus deve ser o referencial da PIEB Pinda. Jesus deve ser o referencial das igrejas locais espalhadas pela face da terra. Aquilo que ele fez e ensinou. E, meus irmãos, esse texto é maravilhoso, porque ele nos ensina, em primeiro lugar, que nós, como igreja, nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos ver aquilo que Jesus viu. A igreja que nós precisamos ser. Nós precisamos ser uma igreja que enxerga aquilo que Jesus viu. O texto diz que Jesus percorria as regiões e ele viu a multidão. Meus irmãos, Jesus não apenas caminhava, Jesus caminhava olhando. Jesus caminhava de maneira sensível. Jesus caminhava enxergando pessoas. O texto diz que ele percorria as regiões e possivelmente, queridos irmãos, era somente na região da Galileia, 204 cidades com mais ou menos 15 mil habitantes. O Evangelho de Mateus, eu não falei isso para os irmãos, mas se fôssemos dividir ele em duas partes, lá do capítulo 1, versículo 1, nós vamos até o capítulo 13, versículo de número 57. Ele vai mostrar o ministério de Jesus na Galileia. E depois, o restante do livro, vai mostrar o ministério de Jesus na Judeia. Dois lugares diferentes. Mas só na Galileia, e o texto está aqui no bloco da primeira parte, Jesus pelo menos percorreu ali na Galileia 204 cidades. E, meus irmãos, o texto diz que ele viu a multidão. Ele viu a aflição da multidão. Ele viu a angústia da multidão. Ele via a dor da multidão. Ele via aquilo que os mestres da lei da época de Jesus, que pressionavam o povo, colocavam opressão sobre os ombros do povo através da religião, estes não enxergavam o povo, não enxergavam o indivíduo. Mas Jesus não. Jesus via a multidão. Via cada pessoa, via as suas angústias, as suas necessidades. Ele tinha essa sensibilidade. E, queridos, nós não podemos perder isso. Como igreja de Jesus, nós precisamos enxergar as pessoas nas suas necessidades. Os irmãos foram plantados aqui, por vontade soberana de Deus, para enxergar a necessidade das pessoas que estão em torno dessa localidade aqui. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Queridos, quantas vezes olhamos para Jesus, ou fora desses relatos, e nós vemos que Jesus enxergava. Ele viu, agora, como eu citei agora há pouco, Zaqueu em cima da árvore. Todo mundo está naquela multidão, Jesus olha para ele e diz, desce. O texto diz de Marcos que um homem era colocado pelo telhado. Jesus olha e vê aquele homem. Meus irmãos, talvez você pense, mas ele é Jesus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Jesus é Deus, você está certo.
Jesus é 100% Deus, mas Jesus é 100% homem. Queridos, assim como eu e você, ele também teve sede. Assim como eu e você, também teve fome. Assim como eu e você, também passou necessidade. Assim como eu e você, queridos irmãos, ele tinha olhos para enxergar e teve sensibilidade para isso, movido pelo Espírito de Deus. Espírito esse que habita em nós. Nós podemos levantar os nossos olhos e enxergar também. Há muitos templos sendo abertos, há muitas igrejas surgindo, há muitas igrejas que estão com vários anos de organização eclesiástica, mas elas perderam de vista aquilo que precisa ser visto: pessoas. E nós precisamos olhar para as pessoas, enxergar as pessoas. O texto nos convida a isso. Nós precisamos ser uma igreja que enxerga aquilo que Jesus enxergou. Quando continuamos o texto nos diz que nós precisamos ser uma igreja que sente o que Jesus sentiu. Queridos, Jesus olhou para a multidão e as enxergou. E o texto diz que teve compaixão delas. Talvez se eu fosse resumir o primeiro tópico aqui, eu diria que nós precisamos ter sensibilidade. Talvez se eu fosse resumir esse segundo ponto, eu diria aos irmãos que nós precisamos ter um coração encharcado por misericórdia. O texto diz que Jesus olhou para aquelas multidões e ele sentiu no seu coração compaixão deles, compaixão delas, porque eram ovelhas desgarradas, eram como ovelhas errantes que não têm um pastor. O texto aqui, queridos irmãos, lá no grego, essa palavra aqui, compaixão, é a palavra mais profunda do grego, que dá a ideia, assim, de alguém que olhou e sentiu na alma, no fundo da alma, no fundo das entranhas, a dor do povo, a angústia do povo, a necessidade do povo. Isso mexeu com ele. Queridos, nós acabamos de cantar: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Talvez muitos de nós estejamos ou devemos pedir ao Senhor que tire de nós, então, o nosso coração de pedra e coloque em nós um coração como dele, de carne, que sinta as pessoas, que sinta a dor do próximo. Estamos vivendo, meus irmãos, em tempos dificílimos. Muitas são as necessidades das pessoas. Queridos, as pessoas estão andando nesse mundo como ovelhas que não têm pastor, desgarradas, errantes, batendo a cabeça por aí, sofrendo, machucadas. Nós precisamos, irmãos, como igreja, sentir a dor dessas pessoas. Porque outrora nós éramos eles. Não é isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira epístola? No capítulo 2, ele vai dizer: olha, vocês antes eram ovelhas desgarradas. Vocês não tinham pastor, mas agora vocês se converteram ao bispo e pastor das vossas almas. E ele vos deixou as suas pegadas para que vocês sigam as suas pisaduras. Ah, meus irmãos, quando olhamos para Jesus, nós nos lembramos da palavra do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 14. O amor de Cristo nos constrange. Que amor é este em que Jesus olha para aquela multidão e sente a dor delas? E como nós hoje, como igreja, muitas vezes não sentimos a dor do próximo, não sentimos a dor das pessoas. Nós estamos imersos num tempo, irmãos, de egoísmo. É cada um por si. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu não posso parar para dar atenção para outro. Isso pode ser lá fora, mas a igreja do Senhor não deve ser assim. A igreja do Senhor deve ser um lugar onde as pessoas encontram graça e misericórdia. Então, queridos, a comunidade cristã de Pindamonhangaba precisa ser uma igreja cheia da misericórdia de Deus. As pessoas precisam passar por aqui e encontrar um povo aqui, um povo que está disposto a ajudá-las, a abençoá-las, a cuidar delas, a sentir a dor delas e caminhar junto, ajudando essas pessoas para que encontrem graça e misericórdia no Senhor Jesus. Queridos irmãos, quantas igrejas se perderam nesse sentido? Não há misericórdia, não há compaixão, não há graça.
E queridos, não deve ser assim. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E queridos, nós temos alcançado misericórdia sem fim, dia após dia. Não é isso que o profeta Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 22? Que essas misericórdias de Deus que não têm fim, elas se renovam sobre o seu povo a cada dia, a cada manhã. A gente recebe misericórdia de graça, e de graça nós devemos dar misericórdia aos outros. Por isso a igreja é chamada. A igreja está aqui nessa terra para exercer misericórdia. Que os irmãos sejam uma comunidade cheia de misericórdia. O texto diz, meus irmãos, que ele viu, que ele sentiu, mas que ele agiu. Nós precisamos ser uma igreja que deve fazer o que Jesus fazia. O texto diz que ele percorria todas as cidades, os irmãos já sabem, possivelmente 204 cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Queridos, 3 questões aparecem aqui. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus prestava serviço. A agenda de Deus, a agenda do reino. Jesus abençoava vidas. Meus irmãos, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fazia. 3 anos que os irmãos estão comemorando aqui, de organização eclesiástica, que a igreja seja uma igreja onde os irmãos estão dispostos a servir. Em Marcos capítulo 10, versículo de número 45, nos diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foi isso que nós vemos na vida terrena de Jesus, no seu ministério terreno, Jesus servindo por todos os lugares onde ele passou, inclusive nesse texto que nós lemos. Ah, meus irmãos, quando eu olho para aquele texto de João capítulo 13, Jesus no cenáculo com seus discípulos, no final já, dando as palavras finais, porque a cruz se aproximava. Meus irmãos, como me constrange e deveria constranger você também, o fato de que Jesus tira uma toalha, o fato de que Jesus, ele se ajoelha diante daqueles pés, daqueles apóstolos, daqueles discípulos que não eram dignos. Jesus lava o pé de cada um deles, e depois Jesus diz a eles: vocês viram o que eu fiz? Vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, se vocês servirem uns aos outros. Meus irmãos, a alegria em servir pessoas, a igreja está aqui para servir, para servir. Não é apenas, irmãos, os líderes que estão à frente do rebanho que devem servir, não, todos são chamados para servir. Você tem um lugar seu aqui nessa comunidade que Deus te inseriu para que você preste serviço a Cristo. É Ele que nós estamos servindo. Ah, meus irmãos, como nós devemos aprender a ser como Jesus foi. Jesus andou servindo, fazendo bem. E, meus irmãos, curando as enfermidades moléstias, abençoava por onde quer que ele passava. A bênção do alto era sobre as pessoas onde Jesus estava. Eu estava lendo um comentário que diz assim: aonde o povo estava, ali estava o Senhor servindo. Ah, meus irmãos, não há tempo para esperarmos sermos servidos. Nós somos inseridos na vida da igreja para servir. Ou o crente serve, ou ele não serve. Entenderam o trocadilho? Ou ele serve, ou ele não serve para nada. Não é isso que ele diz? Vocês são o sal e a luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, ele deve ser lançado fora para ser pisado pelos homens. Ele não serve para nada. Meus irmãos, nós temos o nosso lugar dado pelo Senhor para que possamos servir. Antes nós servíamos no mundo. Antes nós servíamos as trevas. Mas Ele nos transportou das trevas para o reino de luz.
E agora, meus irmãos, nós não servimos mais as trevas, nós servimos o Senhor dos Senhores, nós servimos, irmãos, o Rei dos Reis, nós não servimos um Cristo que está morto, mas nós servimos um Cristo vivo, meus irmãos, e nós devemos nos alegrar por isso. O Salmo de número 100, versículo 2, ele diz assim: servi ao Senhor com alegria. Então é tempo de alegria, 3 anos, que bênção, nós estamos aqui e nós vamos servir ao Senhor com alegria, independente das lutas, porque elas existem, e eu sei que são muitas. Queridos, a alegria dos crentes, ela é ultra circunstancial, ela não depende de circunstâncias, está além delas. Nossa alegria é uma pessoa, nossa alegria é o Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz: alegrem-se, meus irmãos, sempre. Outra vez eu digo a vocês: alegrem-se no Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos servir a esse Senhor com alegria. Sirvam como Jesus fez. A igreja precisa ser assim. Quando nós olhamos, meus irmãos, o versículo de número 37, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A igreja que precisamos ser uma igreja com discernimento do tamanho da obra. Os irmãos precisam ser uma igreja que enxerga aquilo que Jesus enxergou, que sentem aquilo que Jesus sentiu. Os irmãos precisam ser uma igreja que possa fazer aquilo que Jesus fez. Precisam ser uma igreja com discernimento do tamanho da obra. É isso que Jesus faz aqui. A seara é grande. Ela é imensa. Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que parece que os olhos de muitos crentes estão tapados, vendados, onde eles olham e não enxergam a grandeza da obra, do tamanho da obra, onde eles olham e não veem a urgência que precisa ter mediante a obra. E eles se perdem nisso e ficam perdendo tempo com um monte de coisas. Eu gosto de Neemias. Quando Neemias está naquela missão de reconstruir os muros de Jerusalém, e ele teve bom êxito. Em 52 dias ele constrói o muro de Jerusalém. Mas, meus irmãos, não foi fácil. A gente sabe que a oposição vem. E a oposição sobre Neemias vem sobre Neemias de Tobias, Sambalate, e Neemias, um trecho, ele vai dizer o quê? Olha, é o seguinte: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Nós precisamos ter esse discernimento do tamanho da obra. Queridos, Deus confiou aos irmãos aqui uma grande obra que precisa acontecer, e os irmãos precisam estar focados nisso. Entender que a obra é grande, os irmãos precisam ir, os irmãos precisam avançar, não podem parar com coisas secundárias, precisam caminhar, olhando para o tamanho dessa obra, para a urgência dessa obra. Quando nós estamos lá em João capítulo 4, o Senhor Jesus, ele diz assim aos seus discípulos: levantai os olhos e vede, os campos estão brancos, eles estão prontos para a colheita. Enxerguem o tamanho da obra, enxerguem a urgência e façam o trabalho. Meus irmãos, levantemos os olhos. Quantas coisas precisam ser feitas. O pastor estava comentando aqui, peço licença para o pastor, a gente está orando pelo aqui do lado. E a gente vai orar por isso também, para que o trabalho possa avançar. Porque tem muita coisa aqui na igreja que precisa avançar, meus irmãos, não só templo. Olhem para o tamanho disso que Deus colocou vocês aqui, nessa localidade. Quantas vidas precisam ser alcançadas? Quantos discipulados precisam acontecer? Quantas pessoas precisam aprender de Jesus? Quantas pessoas precisam ser batizadas? Quantas pessoas precisam estar aqui com os irmãos, servindo ao Senhor aqui? Mas só pensa assim quem tem grandeza da obra, discernimento. Se você pensar que a obra de Deus é pequena, Jesus disse assim, no Evangelho de João, capítulo 14. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Queridos, Ele tem nos dado vida, oportunidade, para que possamos trabalhar em prol do reino.
que tenhamos discernimento do tamanho da obra do Senhor. E por fim, porque o tempo se esvai, ele não para. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A igreja que precisamos ser uma igreja comprometida com a oração. Ele tem o discernimento do tamanho da obra, mas ele diz aos discípulos: vocês precisam orar. Vocês precisam se comprometer em oração. Oração é comunhão com Deus. Oração, meus irmãos, é intimidade com Deus. Oração é dependência. Oração é consagração de vida. Oração é descanso. Oração é direção. A igreja precisa ser uma igreja comprometida com oração. Tudo, meus irmãos, tudo avança quando o povo de Deus está com os joelhos dobrados, com o coração quebrantado na presença do Senhor. A igreja do século 21, ela tem substituído aquilo que é importante, aquilo que é essencial por aquilo que é importante. Ela tem substituído aquilo que é essencial por aquilo que é importante. E na nossa agenda daquilo que é importante, a gente coloca um monte de coisas. Um monte de coisas. Vou dar um exemplo prático. Quando você dorme e você acorda, a primeira coisa que muitos de nós fazemos é o seguinte: a gente pega o celular. Deixa eu ver quem que mandou uma mensagem para mim. Deixa eu ver quem que ligou para mim. Mas nós sabemos que o essencial é acordar, buscar o Senhor, seu reino em primeiro lugar. As demais coisas são acrescentadas. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo. A Bíblia diz, meus irmãos, que devemos estar aos pés do Senhor, sempre. E, meus irmãos, é triste quando não fazemos isso e não entendemos isso. Jesus ensinou os seus discípulos antes de comissioná-los para que eles fossem. Se você continuar lendo depois do capítulo 10, você vai ver que eles foram, mas quando eles voltaram, contando o relato, eles já estavam começando a se perder. Estavam alegres por um monte de coisa que aconteceu. Jesus, olha, não fique alegre com isso não. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. Meus irmãos, nós precisamos voltar os olhos para aquilo que é essencial. Oração é vida da igreja. Oração é vida de Deus no coração da igreja. Você tem orado pessoalmente? Você tem derramado seu coração diante do Senhor? A igreja tem orado juntos. Como é que é a reunião de oração? Muitas vezes é dito assim, né? Quer conhecer a força de uma igreja, não é o tamanho dela não. Vai na reunião de oração dela, que você vai ver se ela é forte ou fraca. Louvado seja Deus, porque Deus sempre tem um remanescente. Gente que não abre mão da oração. Eu espero que você esteja dentro disso. Mas se você está falhando nisso, é tempo de voltar. Eu quero ser como Jesus, vou buscar servir como Jesus, olhar como Jesus, sentir o que Jesus sentiu, ter o mesmo discernimento e se comprometer em buscar o Pai. Em tudo o que Jesus fazia, Jesus se retirava para buscar orientação do Pai, para depois avançar. Que seja assim na vida da igreja local. Os irmãos possam comemorar sempre, mas de agora para frente, os irmãos precisam caminhar. Alegres, servindo, amando, cheio de compaixão, mas buscando orientação no Senhor. E só Ele pode dar essa orientação. Ele não diz a eles aqui, busquem esses trabalhadores nos lugares. Roguem ao Pai, para que o Pai envie. Só Deus pode enviar. Eu estava vindo aqui para o culto falando com meu filho, que ficou na igreja. Eu dizia a ele o seguinte: filho, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja cheia de pessoas que querem servir a Deus, não apenas cheia de pessoas. Consegue entender? Cheia de pessoas comprometidas com o reino,
comprometidas com Jesus. E como isso vai acontecer? Só se pedirmos para Ele. É Ele quem insere pessoas na igreja. É Ele que coloca, é Ele que salva. Que possamos, irmãos, ser a igreja que Ele quer que sejamos. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço ao pastor pela oportunidade e aos irmãos também. Podemos orar, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos pedir ao Senhor que abençoe os nossos corações. Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece as nossas faltas, mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus é misericordioso, gracioso, e Ele quer comunhão conosco, Ele quer nos ajudar. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração, pelo privilégio que nós temos, como povo do Senhor, de estarmos aqui em ajuntamento solene, na verdade, audiência com o Deus vivo. Nós estamos aqui para prestar adoração ao Senhor. Pai querido, obrigado porque o Senhor fala conosco através dos cânticos. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque a tua palavra é espírito e vida no nosso coração. E obrigado porque o Senhor, através dela, ministra sobre nós. O Senhor nos dá direcionamento. O Senhor, ó Deus, fala conosco. Pai bendito, tudo isso que ouvimos nessa noite, segundo a palavra do Senhor, por esforço próprio, nós não podemos fazer. Mas o Espírito do Senhor, que conhece as nossas fraquezas, Ele está disposto a nos ajudar. Por isso, ó Pai, nos ajude, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, colocando em nós visão dos altos céus, colocando em nós um coração cheio de misericórdia, colocando, ó Deus, revestindo as nossas mãos de força, para que possamos servir ao Senhor de maneira que Te agrade. Dê a nós, ó Deus, discernimento espiritual nesse tempo onde muitos têm se perdido. Nos mantém, ó Deus, ligados a Ti, com discernimento, sensibilidade. E nós pedimos ao Senhor, nos dê, ó Pai, a cada dia temor no coração, no sentido de que possamos reconhecer quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez e faz por nós. E assim possamos estar com os joelhos, não só os joelhos, mas os corações devotados ao Senhor, voltados ao Senhor, dependentes do Senhor, buscando no Senhor sempre direcionamento. Ó Deus, que o Senhor possa nos guiar pelo caminho eterno. O Senhor conhece as nossas fraquezas, cada irmão que está aqui sabe da dificuldade de cada um. Visita essa vida nessa noite. E ó Deus, que essa igreja cresça, que ela cresça em qualidade. E crescendo em qualidade, ó Deus, crescer em quantidade, vai ser apenas resultado disso, conforme a graça bondosa do Senhor. Que essa igreja seja referencial aqui, nessa localidade e nessa cidade. E por onde quer que o testemunho desses irmãos cheguem, que seja um testemunho que glorifique sempre o nome do Senhor. No sentido de que as pessoas possam se lembrar que ali há um povo que serve ao Senhor, um povo fiel, um povo que é abençoado por Ti. E que eles tenham desejo, Pai, de poder servir ao Senhor juntamente com este povo aqui. Te agradecemos pela vida dos pastores, te agradecemos pela vida da liderança dessa igreja. Ó Deus, que a bênção do Senhor seja sempre sobre os nossos irmãos. E que em tudo que fizerem, eles sejam prósperos. E mais, no coração da igreja, eles tenham que o trabalho no Senhor nunca é vão. Tudo que os irmãos fizerem no Senhor, no tempo do Senhor, há de prosperar para a glória do Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.